Sobram problemas na saúde. Instituto Hospital de Base suspende cirurgias porque o ar-condicionado está quebrado. Policial civil que atirou em taxista após briga de trânsito é preso depois de se entregar à polícia. Justiça manda a Gefis demolir 2 prédios irregulares em Vicente Pires. Veja também, a ação social oferece atendimentos médico e odontológico de graça para a população de baixa renda. Boa noite, eu sou Juliana Cury, está começando o Band Cidade agora, a segunda edição, com as principais notícias do dia. Seja bem-vindo. Mais um caso absurdo na saúde pública do DF. O Instituto Hospital de Base suspendeu as cirurgias agendadas. O motivo? O ar-condicionado não está funcionando há pelo menos 13 dias. Pacientes estão preocupados com a proliferação de bactérias. O verão já se foi, mas o calor continua. E será que ar-condicionado num hospital público é luxo? Não, ar-condicionado no momento é necessidade. É impossível num ambiente como esse não ter ar-condicionado, esse tanto de gente, cada um com seu problema. Há quase 2 semanas, o sistema de refrigeração de ar parou de funcionar no Instituto Hospital de Base do Distrito Federal. O jeito foi trazer ventilador de casa. Está muito quente, o ar-condicionado está quebrado, não está funcionando nada lá dentro. De acordo com o IMET, a temperatura máxima desta segunda-feira chegou aos 27 graus. E a previsão para a terça-feira é de calor ainda mais intenso, 28 graus. E o pior é que a falta de ar-condicionados não afeta apenas o bem-estar dos pacientes aqui do Hospital de Base. Até as cirurgias estão sendo adiadas. A mãe da Teilane foi diagnosticada com câncer em dezembro do ano passado. Ela estava em casa e foi chamada na sexta-feira para fazer uma cirurgia nesta segunda. Só que a decepção ao saber que o procedimento não ocorreria foi grande. A cirurgia dela é de risco, é urgente. Então você ter que esperar mais uma semana, querendo ou não, é um tumor, pode se espalhar, né? Então sempre tem um perigo e por falta de organização, como é que um ar-condicionado, né, no centro cirúrgico? Andréia está preocupada com a amiga que foi internada no hospital com fratura exposta há quase 10 dias, mas não conseguiu cirurgia por causa da falta de ar-condicionado na unidade. Com isso, ela corre um grande risco, inclusive de contaminação, é uma fratura exposta, é um caso grave. Então, ela pode até ter complicações muito sérias em decorrência disso. O gerente de medicina cirúrgica do Instituto disse que as cirurgias foram desmarcadas porque o sistema de refrigeração passa por manutenção. Pontualmente, na sexta-feira, abrimos o plano de contingência para que essas cirurgias eletivas fossem paradas, até que o ar-condicionado fosse reparado. Quanto tempo isso deve levar? Eu recebi hoje pela manhã, do pessoal da manutenção, que em 15 dias estaria entregue todo o centro cirúrgico funcionando nas formas normais. Só que, como se não bastasse, os pacientes denunciam mais problemas. Não tem toalha e roupa de cama para os pacientes, as pessoas têm que trazer de casa. Isso é outro risco de contaminação, porque imagina, a população não tem o conhecimento para fazer uma asepsia correta e tudo mais. Isso aí pode até trazer bactérias de fora do hospital para dentro do hospital. Sobre essa falta de lençóis e toalhas, o gerente de medicina cirúrgica do Instituto Hospital de Base disse para a nossa repórter que esses itens já foram comprados. Mas onde eles estão, pelo jeito, ninguém sabe, né? Enquanto isso, a população sofre com tamanho descaso. Uma paciente de 71 anos está internada desde o último dia 13 com malária no Hospital do Guará. A Secretaria de Saúde ainda não sabe onde a idosa contraiu a doença. A mulher é moradora da Estrutural. No ano passado, a Secretaria registrou 33 casos de malária no DF. Esse ano, já são 6 registros. A malária é uma doença infecciosa transmitida por mosquitos e causada por protozoários. A doença causa febre alta, calafrios e sintomas parecidos com o da gripe. O diretor-geral do DF Trans, Léo Carlos Cruz, foi exonerado do cargo depois de uma nova fase da Operação Trickster, que investiga desvios no sistema de bilhetagem eletrônica.
A polícia cumpriu mandados de busca e apreensão na casa dele no fim de semana. Já o diretor de controle, Harumi Honda, foi preso no sábado. Hamuri Honda, diretor que cuidava da bilhetagem automática do DF-Trans, está preso na carceragem do Departamento de Polícia Especializada. A prisão é temporária, vale por 5 dias. A polícia também fez buscas no último sábado na casa do então diretor-geral do DF-Trans, Léo Cruz, exonerado logo depois. O governador Rodrigo Hollenberg determinou a exoneração de todos os servidores que foram alvos da operação realizada no sábado. A Trickster investiga um grupo criminoso que colocava créditos falsos em cartões de Vale Transporte. O DF-Trans pagava para empresas de ônibus e esse dinheiro era dividido entre integrantes do esquema. Mais de 30 pessoas foram presas, entre elas Pedro Jorge Brasil, auditor fiscal da Secretaria de Mobilidade. Ele foi afastado do trabalho assim que foi preso em 15 de março. Pedro Jorge já tinha sido preso no ano passado, suspeito de receber propina para liberar ônibus da fiscalização. A suspeita da polícia é que o esquema tenha desviado R$1 bilhão desde 2014. Marcos Tadeu de Andrade vai ser o novo diretor do DF-Trans. Ele toma posse ainda nessa semana. Andrade é auditor de controle interno de carreira e tem 21 anos de experiência na área. Ele atuava como controlador geral adjunto do DF. Cláudio Humberto. O governador Rodrigo Hollenberg mandou bem demitindo diretores do DF-Trans após o mandado de busca e apreensão na casa deles, na investigação sobre fraude do sistema de bilhetagem. Hollenberg poderia aproveitar o ensejo e extinguir de uma vez esse DF-Trans que existe para atormentar a vida já sofrida de quem usa ônibus para exercer o direito de ir e vir. O secretário de Mobilidade ainda teve a coragem de dizer que teriam sido feitas melhorias na gestão do sistema, etc. Mas que melhorias são estas que só o secretário consegue ver a bordo do seu carro oficial? Filas cada vez maiores provam no dia a dia a incapacidade desse órgão de monitorar, fiscalizar, melhorar o transporte coletivo. Custa muito caro e não resolve, por isso só resta a opção de extinguir o DF-Trans, até para aplicar o dinheiro onde ele seja mais útil. E olha só, o IBAMA apreendeu artigos produzidos a partir de chifres e peles de animais exóticos. Entre as mercadorias tinha até facas feitas com marfim de elefantes da África. Veja. 365 chifres de cervo, 3 facas com cabo de marfim e uma bainha com textura de pele de elefante. Tudo isso foi apreendido no Centro de Tradições Gaúchas do DF, em uma feira de cutelaria onde são produzidos e comercializados objetos cortantes. Segundo o IBAMA, o material vai passar por perícia para a identificação da origem. A suspeita é que o marfim seja de elefantes da África e que os chifres tenham sido retirados de uma espécie típica de cervo da Ásia. Em nota, o IBAMA informou que foi aplicada multa de R$17 mil e que não houve prisão. O envolvido foi notificado e deverá apresentar os documentos que comprovem a origem das peças. Continua internado em estado grave o taxista que foi baleado por um policial civil após uma briga de trânsito no Sudoeste. O trabalhador foi atingido no pulmão, no rim e no fígado. O crime aconteceu na sexta-feira, mas as imagens foram divulgadas apenas agora. A ação foi gravada por um morador da região. Um vídeo feito por um morador da região está circulando nas redes sociais. É possível ver os 2 homens brigando. Os carros estavam estacionados um atrás do outro. Durante a briga, o taxista de camisa branca leva um tiro. Dá até para ouvir o barulho do disparo e do taxista pedindo socorro. Depois ele continua a segurar o atirador no chão e grita por socorro. Em seguida, os 2 se soltam e seguem em direção aos carros. O caso foi registrado pela Polícia Civil como acidente de trânsito com tentativa de homicídio e está sendo investigado.
O policial Davi Rurik Sade se entregou à polícia hoje à tarde. Ele vai responder por homicídio tentado. Também foi aberto um processo administrativo que poderá resultar desde a suspensão ou até mesmo a demissão do agente. A Polícia Civil disse que Davi Rurik estava sem porte de arma desde novembro, quando entrou em licença médica para tratamento de saúde. Agora ele vai ficar preso temporariamente por 30 dias. Mais um caso policial. Presa a mulher acusada de matar o ex-marido com a ajuda do amante. Valdeci Carlos de Souza, de 63 anos, foi morto no dia 18 de março. Ele era aposentado do Tribunal Regional do Trabalho. Elisângela Almeida de Souza, de 41 anos, confessou o crime para a polícia. Em depoimento, ela disse ao delegado responsável pelo caso que o amante dela, identificado como José Wilame de Melo, deu um único tiro na cabeça do aposentado. Depois, o casal jogou o corpo de Valdeci em um matagal às margens da DF-001, perto de Santa Maria. A vítima chegou até a casa e lá dentro ficou durante um período. Logo após, saíram os três, né? Ela tirou a caminhonete, colocou dentro da garagem, já para não ter testemunhas vendo a entrada dentro do veículo, mas mesmo assim as câmeras conseguiu capturar o momento em que os envolvidos entraram no carro. Ela na direção e o amante dela e a vítima no banco de trás. Os policiais perceberam que ele foi torturado dentro do veículo no momento horas antes de morrer. Agora a polícia está à procura de José Wilame, que segue foragido. Ele e Elisângela vão responder pelo crime de latrocínio, porque também roubaram dinheiro e o celular de Valdeci. Se condenados, podem pegar até 30 anos de prisão. E se você tem alguma informação sobre o paradeiro do assassino José Wilame, denuncie. O telefone da Polícia Civil é o 197. Operação Gitanos. 4 homens que faziam parte de um grupo criminoso de ciganos foram presos pela Polícia Civil em Minas Gerais e em Goiás. 3 deles são irmãos. O grupo é acusado de cometer crimes bárbaros no Distrito Federal e no entorno, como latrocínios e estupros. Para a polícia, não há dúvidas de que os irmãos Derli da Silva Moura, Maicon Alves e Jurveli da Silva, com a ajuda de mais um criminoso, José Afonso Pereira, fazem parte de uma quadrilha acusada de cometer crimes com requinte de crueldade. Um dos casos foi em outubro do ano passado, quando o grupo invadiu uma chácara em uma zona rural de Planaltina, rendeu o caseiro e esfaqueou o homem até a morte, deixando inclusive as facas encravadas no corpo da vítima. Não satisfeito em assenhorar das coisas alheias, eles matavam as vítimas, agrediam fisicamente. E há notícia de que esses crimes ocorreram também no estado de Goiás. Com medo, a dona da chácara onde o caseiro trabalhava não quis se identificar, mas disse que está aliviada com a prisão do grupo. Eu ficava sem dormir, eu ficava apavorado, eu ficava com medo, porque isso marcou minha vida. Eu pensava que isso nunca acontecia comigo, com a minha roça, com minhas coisas. E a justiça foi feita. A polícia fez a parte dela com muita eficiência. De acordo com a polícia, os criminosos são de origem cigana e usavam nomes falsos. Depois dos crimes, eles fugiam para outros estados. Um deles já tinha 8 mandados de prisão em aberto. Agora, todos podem pegar até 20 anos de prisão. O Zoológico de Brasília perdeu mais um animal. Depois da morte do elefante Babu em fevereiro desse ano, agora o zoo ficou sem a girafa Ivelise, de 7 anos. O animal morreu no último sábado. Ivelise nasceu no Zoológico de Brasília em 2011 e vivia acompanhada da mãe Yasa, que veio do Zoológico de Belo Horizonte. De acordo com a fundação, o animal tinha um problema no intestino. A causa do falecimento foi uma necrose no cólon. O zoológico informou que a morte da girafa não tem ligação com a morte do elefante Babu, em janeiro deste ano. Babu morreu aos 25 anos em consequência de uma parada cardíaca. Veja a seguir, a GFIS tem 3 dias para demolir 2 prédios irregulares em Vicente Pires. É depois do intervalo, até já.